castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos iniciar, como havíamos já anunciado, o estudo das perguntas que se referem àquilo que o homem deve crer a respeito de Deus. Esta é uma seção bastante grande, do Catecismo Maior, que começa exatamente com o ser de Deus e os seus atributos, as pessoas da Trindade, Pai, Filho, e Espírito Santo, e depois entra nos aspectos relativos ao plano da salvação. Então, começa a falar sobre a criação, sobre a providência, e vai até culminar na glorificação. Então, é uma sessão bastante extensa de várias perguntas que tem a ver exatamente com Deus, com aquilo que Ele criou e com todo o seu plano de governo e de redenção do seu povo. Então, hoje nós vamos começar a pergunta número 6. A pergunta número 6, que vai nos apresentar o que as Escrituras revelam acerca de Deus, a respeito de Deus. Já conseguimos projetar, Caio? Enquanto ele vai colocando lá, a pergunta é a seguinte: o que revelam as Escrituras acerca de Deus? E a resposta é: as Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. Vamos ler, meus irmãos, juntos então agora? Que revelam as Escrituras acerca de Deus? As Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele os executa. Então, é exatamente isso, que nós vamos começar a estudar a partir de agora, iniciando exatamente pela primeira parte, que é a revelação daquilo que Deus é. Então, a pergunta seguinte, que nós vamos ver daqui a pouco, vai exatamente começar a apresentar quem é esse Deus. Depois vai falar acerca da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois vai falar sobre os decretos de Deus e, finalmente, como Deus executa esses decretos, nas obras da criação e nas obras da providência. Então, é um mini curso de teologia, e que é uma parte da teologia que nós chamamos teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Ontos é ser, ontologia é ser, estudo do ser. Teontologia é o estudo do ser de Deus. Então, essa é a seção que nós estudamos aqui, a teontologia, o estudo do ser de Deus. Naturalmente, meus amados irmãos, que nós somos absolutamente incapazes de estudarmos Deus, não é verdade? Somos absolutamente incapazes. Então, tudo que nós vamos falar aqui, na verdade, parte daquilo que nós encontramos nas Escrituras, na palavra de Deus, Porque nenhum de nós, por mais inteligente que seja, por mais conhecedor que seja, tem condições de minimamente apresentar qualquer coisa, qualquer atributo, qualquer perfeição do Deus que é, como nós veremos, absolutamente infinito. O finito jamais pode compreender o infinito. Então, é como se uma gotinha de água quisesse explicar o mar. É impossível, Como se um peixinho quisesse explicar o mar todo. É impossível. Nós só conseguiremos compreender aquilo que nos é revelado, aquilo que nos é mostrado nas Escrituras. Então, por isso que nós partimos das Escrituras. Então, qual é a ideia? A ideia é lermos aqueles textos que tratam a respeito destas perfeições de Deus, desses atributos, exatamente para percebermos como Deus é apresentado nas Escrituras. Então, não se trata de uma especulação, não se trata de um conhecimento produzido pelo ser humano, não se trata de uma ciência propriamente dita, no sentido de investigar Deus, mas, pelo contrário, trata-se apenas de uma apreensão daquilo que já está revelado por Deus nas Escrituras Sagradas. Então, nós não produzimos conhecimento sobre Deus.
nós apenas ouvimos e vemos, né, a partir das Escrituras, aquilo que o próprio Deus diz a respeito de si mesmo. Então, se Deus disse a respeito de si mesmo algo, é porque Ele quer que nós saibamos a respeito desse algo. Aquilo que Ele não disse, nós nos calamos, né? Então, nós não vamos especular, ficar imaginando coisas. Nós vamos afirmar apenas aquilo que a Bíblia afirma. Este é o caminho seguro para o conhecimento a respeito do nosso Senhor. Então, nós vamos fazer o seguinte: inicialmente, nós vamos ler aqueles textos ali, para que nós possamos exatamente encontrar, né, a fundamentação bíblica para a resposta que os nossos irmãos deram a esta pergunta. O que as Escrituras revelam sobre Deus, acerca de Deus, né? Revelam quem Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como Ele executa. Então, nós vamos ver os 3 textos, né? Primeiramente, quem Deus é e quantas pessoas há, depois os decretos, depois como Ele executa. Vamos então abrir esses textos. Primeiramente, Evangelho de Mateus 3, versículos 16 e 17. Nós perceberemos aí a Trindade Santíssima, Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo, manifestados nestes 2 versículos do Evangelho segundo Mateus, no episódio, né, que se refere ao batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus 3, 16 e 17. Vamos ler juntos? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui claramente nós temos as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus Filho, que está sendo batizado, né? Jesus homem, Deus. Depois, o Espírito de Deus, e esse Deus é o Pai, porque lá no versículo 17, esta voz, né, diz: Este é o meu Filho, então é a manifestação do Pai. E o Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus que desce como pomba. Então, aqui nós temos a Trindade Santíssima sendo anunciada visivelmente aos olhos daqueles que estavam naquele episódio do nosso Senhor Jesus. Então, obviamente, o Espírito, né, como nós veremos na pergunta número 7, o fato de Deus ser Espírito, ele não pode ser visto, né? O Espírito ele é invisível. Por isso que o texto diz aqui, descendo como pomba, né? Porque esta foi uma maneira que o evangelista conseguiu captar a ideia da presença, da manifestação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Espírito desce e uma voz é ouvida. Esta voz é a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, né? Em quem eu me comprazo. Então, Filho, Espírito e Pai aqui, nestes versículos e neste episódio tão importante que foi exatamente a consagração do nosso Senhor Jesus Cristo ao batismo. Agora nós vamos ver que as Escrituras revelam os decretos de Deus. Vamos abrir lá o profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. As Escrituras revelam os decretos de Deus. Nós vamos ver isto mais à frente, mas o que são os decretos de Deus, né? Só para os irmãos saberem ou se lembrarem, né? A pergunta número 12 vai tratar disso, então por isso que nós vamos deixar para depois, mas só para os irmãos entenderem. O que são os decretos? São todos os atos de Deus, os atos de governo de Deus. Desde a eternidade, o Senhor, Ele destinou antes todas as coisas que deveriam acontecer. Então, isso é que nós chamamos de decretos de Deus. Deus decretou, como um rei que Ele é, né? Como um governador. Literalmente, Ele decreta, Ele faz um decreto, né? Ou seja, Ele estabelece a regra de tudo o que vai acontecer. Por isso é que não cai um pardal se não for da vontade de Deus, cabelos das nossas cabeças estão contados.
Por quê? Porque os decretos de Deus determinam todas essas coisas. Então é a maneira sábia, santa, toda poderosa de Deus governar todas as coisas por meio da sua palavra, né? Dos seus decretos, das suas leis. Então isso é que são decretos. As Escrituras revelam esses decretos, certo? Vamos ler então Isaías 46, 9 e 10? Vamos lá. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Texto precioso, né? Então o profeta dizendo claramente, trazendo aí a voz de Deus, né? Eu sou Deus, não há outro Deus, não há semelhante a mim. E aí vem o versículo 10 que apresenta esta ideia de Deus estabelecer pelo seu poder tudo aquilo que há de acontecer, as coisas que ainda não aconteceram, né, que nós não conhecemos, e a verdade de que a vontade de Deus ela é imutável. Deus cumprirá sempre a sua vontade em todas as coisas. Então, claramente o versículo 10 nos diz isso. Desde o princípio, eu digo, eu anuncio, eu revelo aquilo que há de acontecer, né? Aquilo que não aconteceu ainda, que não sucedeu ainda, e eu digo claramente, o meu conselho está de pé, eu vou fazer toda a minha vontade. Então essa é a segurança que os crentes têm na palavra de Deus, né? Deus não vai voltar atrás naquilo que Ele decretou. E por todas as Escrituras nós veremos exatamente provas, né, testemunhos deste poder regulador de Deus. Nada do que aconteceu fora daquilo que Deus havia determinado desde sempre. Então, por mais que as coisas pareciam sair do lugar, Deus estava controlando todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, por exemplo, José, com 17 anos, foi jogado no buraco pelos seus irmãos, foi preso, levado como escravo, quer dizer, toda aquela situação que nós conhecemos, até chegar ali naquele posto importante diante de Faraó, para depois salvar a sua família da fome, né, e toda a região do Egito e toda a região da sua família. Quer dizer, obviamente quem estava naquela história não fazia ideia de que essas coisas haveriam de acontecer, né? Não tinha como saber, mas Deus estava controlando, governando todas as coisas, todas as ações dos homens. Deus estava controlando o coração dos irmãos de José, controlando o coração de Rúben, que disse, olha, não vamos matá-lo não, vamos dar um susto nele, mas não vamos matá-lo. Deus estava controlando o coração dos ismaelitas que passaram e carregaram José, do padeiro e do copeiro que lá na prisão tiveram contato com José, da mulher de Potifar que mandou José para a cadeia, ou seja, todos esses eventos Deus está controlando, né? Nós sabemos o final da história, então fica mais fácil para a gente fazer uma leitura, vamos dizer, sem tanto peso, né? De angústia por tudo aquilo que José passou. Mas José estava no problema, ele não sabia do problema, da solução, né? Então, são muitas as histórias que Deus revela ao longo das Escrituras, exatamente para mostrar que Ele governa tudo, né? E todos os eventos, todas as circunstâncias e também as suas criaturas. E, finalmente, irmãos, como Deus executa os seus decretos? Vamos ver aí Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Como Deus, Ele executa os seus decretos. Nós vamos ler o 26 também, só para fazer sentido, para a gente não começar no meio do texto, né? 26, 27 e 28, Atos 4. Vamos lá? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido,
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha que interessante. Então, Herodes, Pôncio Pilatos, estas pessoas, elas agiram com responsabilidade. A responsabilidade da atitude, da decisão é de cada um deles, né? Herodes foi responsável pelo que fez, Pilatos foi responsável pelo que fez, mas esta responsabilidade, estas ações deles foram exatamente para cumprir os decretos de Deus, para fazerem tudo o que Deus havia predeterminado. Então, existe uma má compreensão, meus irmãos, às vezes, da palavra, né, da teologia, da predestinação. Algumas pessoas, elas reduzem a predestinação ao aspecto da salvação. Mas a predestinação, ela tem muito mais do que só a salvação, né? Predestinar é considerado como exatamente esta maneira de Deus executar os seus decretos. Porque Deus predestinou todas as coisas, não apenas aqueles que serão salvos. Então, às vezes, as pessoas encaram diferentemente, né? Elas acham que, quando a gente fala de predestinação, nós estamos falando só de salvação. O fato de Deus salvar alguns e excluir outros. Isto é também verdade, faz parte, mas não é só isso. A doutrina da predestinação implica também o fato de que Deus predestinou todas as coisas, não só a salvação. Então, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui hoje faz parte da predestinação de Deus. O nosso Deus predestinou que este evento, que esta situação, que estas ocorrências aqui, elas acontecessem, né? Então, não só apenas no campo da salvação, né, que a gente chama de soteriologia, que é a doutrina da salvação, mas também no campo do governo, da providência, do ato de Deus guiar, governar, sustentar, prover todas as coisas. Então, crer na doutrina da predestinação é mais do que simplesmente crer na doutrina da escolha salvífica, né? Então, quando alguém disser para você, vocês creem na predestinação porque vocês acham que só alguns vão ser eleitos, isto é verdade, mas não é só isso. A doutrina da predestinação é mais do que isso, é também o fato de que Deus predestinou tudo o que há de acontecer. Ele governa as suas criaturas e as ações delas. Nós vamos ver isso quando nós falarmos sobre a doutrina da providência. E aí eu vou entrar num assunto muito interessante na doutrina da providência, que é a chamada doutrina do concurso. Concurso não é de fazer prova de pública, não. Curso é o caminho. Concurso é caminhar junto no caminho. A ideia é essa. Então, Deus, os irmãos vão ver isso na doutrina da providência, ele age juntamente conosco. Ele permite, dentro da sua soberania, do seu poder de liberdade que ele tem, ele permite que as nossas ações elas aconteçam, e muitas das nossas ações acontecem exatamente com o percurso contínuo de Deus conosco. Ou seja, Deus ele usa nossa decisão, usa nossa responsabilidade, nossa escolha, para cumprir o decreto dele. Então, isso é muito interessante, esta perspectiva, porque, nesse sentido, Deus mantém a responsabilidade do homem, o homem é responsável pela sua decisão, mas, ao mesmo tempo, ele age sobre a responsabilidade desse homem. Vou dar um exemplo. Pilatos, ele, ao entregar Jesus para ser crucificado, ao lavar as mãos, a decisão de lavar as mãos foi de Pilatos, ou seja, ele foi responsável por isso. Aí nós podemos perguntar, ele poderia não ter lavado as mãos e ter tomado uma decisão? Poderia. Poderia. Mas o fato de ele ter tomado aquela decisão específica foi a maneira como Deus fez cumprir o seu decreto. A maneira como Deus fez cumprir
a sua palavra. Então, isso é o que nós chamamos de concurso. Deus usa o nosso curso, usa o nosso caminho, usa a nossa decisão para agir poderosamente com sabedoria. Então, o Faraó, ele intentou o mal, mas Deus usou o mal de Faraó para exatamente libertar o povo, né? Então, há um texto em Êxodo, né, que diz exatamente isso. Deus endureceu o coração de Faraó. É o próprio Deus que endureceu o coração. Por quê? Porque Deus tinha um propósito nisso. Mas a decisão de dizer não ao povo de Israel não foi de Deus, foi de Faraó. Isso nós vamos entender com mais clareza. Eu sei que pode, às vezes, dar né? Uma vez perguntaram para o pastor Charles Spurgeon como que se fazia para juntar essas duas coisas, conciliar responsabilidade humana e soberania. Aí dizem que ele brincou e disse, olha, eles são amigos, então eu não preciso reconciliar amigos, né? Eu não preciso colocar os dois são amigos. O que o Spurgeon quis dizer é que na Bíblia nós temos as duas coisas, a responsabilidade humana e a soberania. Aí se você apertar muito e falar assim, pastor, como é que isso funciona? Aí eu vou ter que dizer para você, não sei. Porque realmente há coisas que nós não tem como saber. A nossa lógica não vai conseguir explicar tudo, exatamente porque Deus é infinito, como nós acabamos de dizer aqui, né? O que estava determinado é que Cristo seria crucificado. Não há nenhuma profecia que diz assim, Pilatos lavará as mãos. Mas há uma profecia que diz que o servo irá à cruz. O modo como ele vai, exatamente, Ronaldo, esse é o ponto. Mas nós vamos deixar isso para depois, porque nós vamos chegar lá. Mas é o seguinte, eu vou explicar. É assim, Deus predestina o fim e os meios. Então, como é que nós vamos explicar isso? Por exemplo, vou voltar em Adão. Adão poderia não pecar. Ele poderia não pecar. Por quê? Porque Deus não é o autor do pecado. Deus ele não colocou o pecado no coração de Adão. A decisão de pecar foi de Adão. Mas é óbvio que Deus não foi pego de surpresa, porque senão ele não seria Deus. Não é isso? Então, exatamente vamos dizer assim, é o dilema que as Escrituras apresentam. O fato de que Deus ele permanece Deus, soberano, governa, estabelece, decreta, mas o homem é responsável. Então, é nesse sentido que eu disse que, por exemplo, Faraó poderia libertar o povo logo de primeira? Poderia. Mas o texto bíblico diz que Deus mesmo endureceu a coração dele. Então, para quê? Para que houvesse um propósito, né? Então é um ponto assim, que eu sei que não é tão fácil da gente compreender, por isso que eu brinquei com os irmãos, né? Se apertar muito a gente tem que falar, não sei, porque realmente é assim, né? Há coisas que nós não vamos conseguir explicar, porque Deus é infinito, né? Mas nós vamos chegar lá, irmãos, nesse ponto, então guardem só um pouquinho aí essas dúvidas, né? Porque quando nós falarmos sobre os decretos de Deus, nós vamos entrar exatamente nesse ponto, né? Como que Deus ele governa a partir dessa sua soberania e, ao mesmo tempo, os homens também são responsáveis pelas suas decisões, né? Pedro, inclusive, no sermão que ele faz, esse sermão que nós lemos aqui, né? De Atos, antes, ou Atos 2, Pedro diz, né? Vocês crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado pelas suas mãos. Vocês, judeus, que mataram Jesus. Então, olha que interessante. Muito embora Deus houvesse decretado que o Filho iria à cruz, mas o fato de os judeus levarem Cristo à cruz, isso implicou neles a responsabilidade, né? de serem culpados pela morte de Cristo. Então esse é um ponto que nós vamos, com a graça do nosso Deus, trabalhar, né? Então esse aqui, meus irmãos, as Escrituras revelam quem Deus é. Nós vimos, né? Trindade Santíssima, os seus decretos, ele cumpre sempre a sua vontade, e como ele executa esses decretos, ou seja, ele faz tudo conforme sua mão e o seu propósito pré-determina. Ok? Então,
Então, esta é a pergunta número 6, e nós vamos agora iniciar, então, a pergunta número 7. Pode trocar, por favor, Caio? Colocar a pergunta número 7. Esta pergunta, meus irmãos, nós não vamos esgotá-la hoje, né? Porque são vários atributos aqui de Deus, né? São várias perfeições, né, do nosso Deus. Mas nós vamos iniciar, tá bom? Nós vamos tratar pelo menos dos 2 primeiros atributos aqui, que é o fato de Deus ser espírito e também infinito em seu ser. Eu trouxe aqui, para indicar para os irmãos, um livro muito bom. O autor é Mark Jones. Mark Jones, ele é um teólogo, jovem teólogo. Ele, inclusive, escreve uma teologia também com outro pastor, que é bastante conhecido, que é o Joel Bick. Mark Jones, ele tem esse livro, na verdade ele tem uma trilogia, são 3 livros, e ele apresenta exatamente o conhecimento a respeito de Deus, né? Tem um que é o conhecimento de Deus, tem outro sobre Cristo, e esse aqui, Deus é. E esse livro é muito interessante, porque ele é um livro, o subtítulo aqui é o seguinte: um guia devocional dos atributos de Deus. Então, nesse livro que é fininho, né? Os irmãos estão vendo aqui, não é grosso, ele relaciona, deixe-me contar aqui, 26 atributos, 26 perfeições de Deus. Então, Deus é triuno, simples, espírito, infinito, eterno, onipresente, aí vai. Ele pega várias perfeições, né, que as Escrituras apresentam, e aí ele faz um breve devocional de cada uma dessas perfeições. Cada capítulo tem aqui mais ou menos 4, 5 páginas, né? Então é bem interessante, é um livro que eu recomendo aos irmãos, um livro seguro, de boa teologia, e os irmãos, né, aqueles que quiserem um material assim acessível, né, e fácil de ler, a linguagem muito tranquila, muito devocional mesmo, bastante aplicável, né? Então seria interessante aqueles irmãos que tiverem interesse de adquirir. Inclusive, eu vou até usar aqui algumas anotações que ele faz, né, especialmente nesse primeiro atributo, que é Deus é Espírito. Deus é Espírito, né? Então nós já temos ali. Dá para voltar ali, Caio, ou ficou só o pedaço? Como é que é? Tem um pedacinho lá da pergunta? Isso. Quem é Deus? Quem é Deus? Vamos ler, meus irmãos? Pelo menos vamos ler essa. Eu acho que dá para a gente ler, né? Diminuiu ali. Vamos lá? Deus é Espírito em si e por si, infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Maravilha, né? Tantas perfeições e devem encher o nosso coração, né, meus irmãos, de reverência, né, por este Deus que é santíssimo. Então, inicialmente, o catecismo diz que Deus é Espírito. E o texto que é utilizado aí é aquele texto que os irmãos conhecem bem, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos abrir lá, naquela conversa que Jesus teve com aquela mulher. E na conversa, então, Jesus faz exatamente esta afirmação: Deus é Espírito. Então, João 4, 24. Vamos ler juntos? João 4, 24. Deus é Espírito, e importa
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, lá na confissão de fé, diz assim a respeito de Deus, né? A respeito da Trindade. Diz o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Então, ele é um Espírito puríssimo, invisível, porque é Espírito, né? Sem corpo, porque é Espírito, membros ou paixões. Então, vamos ver alguns outros textos. Agora não vou usar esses ali, vou usar outros, porque ali a partir de Êxodo já mostra um outro atributo. Então eu vou usar outros aqui, que são inclusive citados, né, pelo Mark Jones, a respeito desta perfeição de Deus como Espírito. Vamos ver, por exemplo, 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. Paulo faz aqui uma doxologia, né, um louvor, um elogio a Jesus Cristo, né, o nosso Senhor. 1 Timóteo 6,16. Vamos ler? 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então esse é o ponto aqui, né? A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então, esta é a característica exatamente de ser espírito, né? O espírito, ele não pode ser visto, ele é invisível, né? Por isso, Paulo está aqui dizendo a Timóteo que esse Deus, o Senhor dos senhores, né? O Rei dos reis, ele habita em luz inacessível, ele é espiritual, homem nenhum pôde ver, nem antes e nem depois. Vamos ver também o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. João 1, 18. Também essa mesma característica da impossibilidade de vermos Deus. Ele é um espírito invisível. Vamos ler? João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Deus Pai, ninguém é capaz de ver, né? Deus, ele foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo é a única forma visível de Deus. A única forma visível de Deus. Aquelas manifestações ou aparições do Antigo Testamento, né? Como, por exemplo, a sarça ardente, a fumaça que enchia o templo, a nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvens de fumaça, trovões, relâmpagos, todas essas manifestações que nós costumamos chamar de teofanias, né, que são aparições de Deus, elas apontavam para o ser de Deus, mas obviamente elas não revelavam Deus de maneira completa, né? Obviamente que elas não revelavam Deus, ou seja, não se pode dizer que a sarça era Deus, porque Deus não pode ser contido, né, naquele elemento material visível. Nós não podemos dizer que a fumaça era Deus, ou que a arca da aliança era Deus. O que nós podemos dizer é que estas manifestações, estas coisas físicas, visíveis, né, sensíveis, elas revelavam, apontavam para perfeições de Deus, mas elas não eram Deus. O único que nós podemos dizer que é Deus é aquele que revelou Deus de maneira completa, de maneira perfeita, de maneira plena, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É isto que
João está dizendo, né? Ninguém jamais viu a Deus. Porque alguém poderia perguntar, uai, mas e no Antigo Testamento, quando havia aquelas aparições, né? Então ali não era Deus, era o quê? Eram manifestações divinas, eram sombras, né? Como diz o escritor aos Hebreus, que apontavam para aquilo que viria, mas não era o Deus propriamente, porque Deus não pode ser contido nestas coisas, né? Aliás, Paulo disse isso lá no discurso que ele fez em Atenas. Deus não pode ser contido por mãos humanas, ele não pode habitar num templo feito por mãos humanas, por um santuário humano, né? Então é impossível que isso aconteça. O único que reuniu Deus perfeitamente foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, alguém quer ver Deus, só é possível na pessoa de Jesus, né? Aqueles irmãos nossos que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, eles viram Deus. Nós veremos Deus quando estivermos no céu com o nosso Senhor. Hoje, de que maneira nós podemos ver a manifestação de Deus? Na revelação da Santa Escritura, da Palavra, que é a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui nós podemos ver a revelação de quem Deus é, que é exatamente a pergunta anterior. As Escrituras revelam quem Deus é. Então, é esta revelação que nós conhecemos. Vamos ver também, meus irmãos, 1 Timóteo, novamente, só que agora no capítulo 1, versículo 17. Novamente, Paulo faz uma doxologia, né, um elogio a Deus, e ele diz novamente que Deus é também invisível. 1 Timóteo 1,17. Leiamos. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aí a palavra invisível, né, que é o tópico aqui, que é exatamente o Deus que é espírito e, por isso, necessariamente invisível. Então, se alguém disser para você que está vendo algum espírito, essa pessoa está com algum problema, né? Porque espírito não se vê. Espírito não se vê. Espírito é invisível, é uma característica do ser espiritual. Então, Deus é espírito. Deus não pode ser visto, né? Não pode ser visto. Nós sabemos pelas Escrituras que Moisés pediu para ver a glória de Deus. Vamos lá nesse texto? Os irmãos conhecem, mas é sempre bom nós nos lembrarmos. Está em Êxodo, capítulo 33. 18, né? Nós vamos ler o 18 e o 20. 18 e 20. Êxodo 33, 18 e 20. 18. Vamos ler? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E aí o 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, claramente, o Senhor disse a Moisés: é impossível que qualquer homem me veja, porque ele é espírito, né? E a maneira como Deus se manifesta ali é apenas mostrando a Moisés uma porção mínima da sua glória, né? E a glória de Deus, conforme nós veremos na sequência da pergunta, quando nós falarmos ali sobre glória, né? Nós veremos que glória é exatamente esta manifestação brilhante, por assim dizer, sublime do nosso Deus, né? É a maneira iluminada pela qual o Senhor se manifesta. Então, a glória era exatamente aquilo que enchia a presença, que enchia o ambiente com a presença de Deus. Por isso, quando Isaías estava lá naquela situação de ser chamado pelo Senhor, ele percebeu, né, que a glória do Senhor encheu o templo. E aí, aquela manifestação sobrenatural fez com que Isaías ele tivesse aquela compreensão, né, da sua pecaminosidade e do brilho, do esplendor de Deus, e então ele fizesse aquela declaração maravilhosa, né? Eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei. Naturalmente, Isaías não está dizendo que ele viu Deus, né? Mas o que ele viu foi exatamente esse brilho, essa sublimidade, esse resplendor, esta manifestação gigantesca, né? Imensa, do poder de Deus. Isso aconteceu também na história da igreja, quando, por exemplo, o Pentecostes aconteceu, né, no caso de Pedro, com a pregação de Pedro, o Espírito desceu sobre as pessoas e houve ali um mover sobrenatural, a manifestação da glória de Deus. Isso aconteceu na conversão de Paulo, né, quando Paulo também ali, tanto que ele fica cego depois por um tempo. Isso aconteceu com João na ilha de Pátimos, ele caiu como morto ao ver ali a manifestação do próprio Cristo glorificado, né? E isso aconteceu ao longo da história da igreja, eu penso também nos grandes avivamentos, né? Como, por exemplo, na Reforma, como em outros momentos, a palavra de Deus agindo nos corações e aqueles irmãos todos sendo tocados, né? Levados a um arrependimento sincero, a um compromisso real, verdadeiro, genuíno com o Senhor. Então essa é a glória que nós falaremos depois. Mas Moisés, ele claramente Deus disse para ele, olha, eu não posso te mostrar a minha glória. Né? 23. Então, aqui, Ronaldo, depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A gente tem que lembrar que o seguinte, o fato de Deus ser espírito, ele não tem membros, né? Como nós acabamos de ver aqui na confissão de fé. Então, essa é uma maneira dos narradores bíblicos falarem a respeito de Deus numa linguagem humana. Tem um termo para isso, antropomorfismo. Antropos é homem, morfismo é forma, morfo, né? É forma. Então, é forma de homem. Então, todas as vezes que a Bíblia fala assim, por exemplo, Deus se inclinou para ver, os olhos do Senhor estão sobre todos. Todas as vezes que a Deus é atribuído algum órgão ou algum sentido humano, isso é um tipo de antropomorfismo. É uma maneira de o narrador, o escritor no caso, revelar aquilo da maneira como ele compreendeu. Porque não há como descrever, por exemplo, a manifestação de Deus. Então, embora nós não tenhamos que criar essa imagem, né? Até para não pecarmos em relação ao segundo mandamento, mas pensemos numa manifestação luminosa, numa grande luz, né? Porque isso nós podemos pensar porque é o que a Bíblia indica aqui, né? Então eu suponho que a ideia de Moisés é a seguinte: quando ele cobre o rosto, quando ele coloca o rosto no buraco da rocha, né? Nós não sabemos nem como era isso, se era grande, se era pequeno, se ele entrou talvez numa gruta, ou se ele realmente colocou só o rosto, né? Nós não sabemos. Ele disse que ele colocou aqui, Deus, né, colocaria uma fenda na penha, na rocha, na pedra, e o próprio Deus esconderia Moisés. Então a ideia aqui é que, de fato, Moisés, provavelmente ele estava, até porque era um costume, né, do povo judaico, se inclinar, né, deitar em reverência a Deus, então provavelmente ele caiu mesmo por terra ou se escorou numa grande pedra e por trás, então, talvez aquele clarão, né, como se fosse um grande relâmpago, persistente, claro, né, visível, que o impregnou. Então eu penso que ele disse, olha, Deus é como se ele tivesse passado assim de relance, né, só de costas, porque então é a maneira do próprio narrador de escrever, né? Então é isso. A gente chama isso de antropomorfismo. É uma maneira humana de descrever Deus, né? Mas, obviamente, Deus não tem mão, Deus não tem costas, Deus não tem olhos, né? Só Jesus tinha essas coisas, né? Porque Jesus era homem, como nós, o Deus encarnado. Então, de Jesus nós podemos falar mão, olhos, cabeça, pés, né? Mas do Deus Pai e do Deus Espírito não, porque eles são essencialmente Espírito, né? Ok? Muito bem, meus irmãos. Então, é impossível ver a face do Senhor, né?
E aí Paulo, como nós já lemos lá em 1 Timóteo 6,16, Paulo vai confirmar exatamente essa ideia, né, que nós falamos quando Paulo diz lá que Deus habita em luz inacessível, que é exatamente essa ideia da glória aqui de Moisés. É uma luz que não se pode acessar. Imagine você tentar olhar para o sol ao meio-dia, né, ali por 2 minutos, talvez. É impossível, né? Não sei quanto tempo alguém consegue. Né? Nunca fiz esse teste, nem vou fazer. Mas eu acho que não deve ser muito tempo que a pessoa consegue ficar olhando ali, né? Até que os seus olhos sejam ofuscados. Então, e Deus é muito maior, infinitamente maior do que o brilho do sol, né? Então, tanto isso é verdade que o próprio Moisés ficou com a pele impregnada, né? Com esse brilho dessa luz. Por isso Paulo diz que essa luz é uma luz inacessível, né? E que nenhum homem pode ver. Então, meus irmãos, o fato de nós afirmarmos que o nosso Deus ele é Espírito, nos faz exatamente compreender que qualquer imagem, né, que nós façamos de Deus o Pai, ela será sempre... Imagem que eu digo, não imagem de desenho, né, mas imagem de ideia, ela será sempre menor do que Deus é, né? Exatamente pelo fato de que nós não conseguimos expressar o ser de Deus pela sua infinitude, né, que é exatamente o segundo atributo. Ou seja, Deus não pode ser contido, né? Não pode ser circunscrito, ele não pode ser limitado, porque ele é Espírito. E isso faz, portanto, com que ele seja invisível, como nós vimos aqui nos vários textos da Bíblia. Eu vou ler com os irmãos mais alguns textos para a gente fechar exatamente esse ponto. Vamos ler, por exemplo, Colossenses, capítulo 1. Os irmãos que tiverem perguntas, observações, podem fazer. Nós já vamos encerrar também. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Eu disse aos irmãos que, acho que eu disse isso no domingo, né? Se eu não disse, eu digo agora. Talvez esse seja isso é uma opinião minha, né? Não sei se irmãos mais capacitados do que eu, se eles teriam outra opinião, mas eu penso que o texto mais claro, o texto que mais expressa, né, a respeito desta ideia de Jesus sendo o representante humano, carnal, corpóreo de Deus, seja exatamente esse capítulo de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Então eu até sugiro aos irmãos que, quem sabe, né, amanhã ou agora, depois desse estudo, os irmãos façam uma leitura. Podem fazer de toda a carta aos Colossenses, porque é uma carta curta, inclusive, né? Os irmãos podem ler várias vezes, ela é pequenininha, mas leiam especialmente os capítulos 1 e 2. Os irmãos verão que maravilha é esta expressão que Paulo faz a respeito de Jesus Cristo. E eu até sugiro que os irmãos façam isso até em outras traduções, né? Hoje é fácil, tem aplicativos que você pode ter traduções diferentes na internet, né? Aqueles que não têm aplicativos podem buscar outras traduções para que os irmãos percebam a riqueza, né, de detalhes com que Paulo expressa a respeito de Jesus Cristo e dessa conexão que Paulo faz entre Deus o Pai e Cristo visível, né? Deus que é invisível, que é Espírito, e o Cristo que é visível e que permanece Deus em todas as coisas. Por exemplo, este versículo aí que nós vamos ler agora, que é o versículo 15. Aliás, nós vamos ler o 15 e o 16, exatamente para fazer esse sentido, né, de coisas visíveis e invisíveis. Vamos ver? Colossenses 1, 15 e 16. Vamos lá. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Magnífico, né?
Aqui Paulo está falando a respeito de Jesus. O pronome este, que aparece no versículo 15, é relativo a Jesus. Este quem? Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, a única imagem, né, que nós temos do Deus invisível, a imagem real, física, completa, é Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, alguém quer ver Cristo, ou melhor, quer ver Deus, deve olhar para Cristo. E como eu disse aos irmãos, não o Cristo que é desenhado, né? O Cristo que é pintado pelas teologias antibíblicas, né? E que quebram, inclusive, o segundo mandamento, mas pelo Cristo que é mostrado nas Escrituras. Esta é a imagem do Pai, né? Então, quem é Cristo? Ao conhecermos Cristo, nós conhecemos o Pai. Vamos ler mais 2 ou 3 textos aqui para a gente finalizar. Por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. Pois não? Sim, lê. Uhum. Com relação a quê? Desculpa. Certo. Aham. Então, Lê, essa pergunta, a resposta a esta pergunta divide opiniões. Eu vou ser sincero com você. Eu tenho uma opinião, que é uma opinião que é sustentada por boa parte dos reformados, né? Especialmente aqueles que subscrevem as confissões reformadas, mas eu preciso também ser honesto e dizer que há irmãos nossos, irmãos competentes, sérios, bons teólogos, bons pastores, que pensam diferente. Então é o seguinte, há quem por exemplo, a minha opinião, na minha opinião, e eu estou aí amparado por um grupo de outros irmãos, né, como eu disse, eu penso que nós devemos evitar, por uma razão simples, nós não sabemos como era Jesus, nós não temos uma fotografia, não temos nós sabemos que ele era um homem apenas, mas não há um retrato, não há mesmo na teologia católica, né, em que eles usam a ideia do santo sudário, né, que foi o lençol em que Jesus colocou o rosto no momento da sepultura, e ali teria ficado um contorno do sangue, né, porque ele estava sangrando muito, naturalmente, por conta de todo o sofrimento, da coroa de espinhos, né, então ele tinha muito sangue. Alguns dizem que houve essa impressão do rosto de Jesus, que é exatamente o que a teologia católica sustenta, para fazer esse desenho, né, desse Jesus mais ou menos que nós temos aí na imagem do catolicismo. Mas isso é uma especulação, não há uma garantia de que essa imagem seja assim, né? Tanto é verdade que há outras correntes, até mesmo dentro do catolicismo, ou de igrejas ortodoxas, por exemplo, que utilizam outra imagem, né? Esse Jesus clarinho, do cabelo lisinho, dos olhos azuis, geralmente, né, o Jesus de Hollywood, ele é um Jesus pouco provável, porque Jesus ele era o próprio povo israelita, judaico, é um povo diferente, né? É uma pele mais rústica, uma pele mais escura, cabelos mais crespos. Então, assim, a gente não sabe bem definir. Então, por esta razão, eu penso que seria inconveniente da nossa parte, seria pecaminoso, eu até diria, porque nós estaríamos mentindo, atribuindo uma imagem falsa, né, a Jesus, entende? E eu acho que nós devemos evitar, exatamente para não criarmos nenhum tipo de idolatria em torno de uma imagem, em torno de um desenho, em torno de uma figura, né? Então essa é a posição que parte dos reformados sustentam, né? A ideia de que nós devemos evitar. Agora, como eu disse a você, eu preciso ser honesto também e dizer que há irmãos, bons irmãos, pessoas sérias, né? Eu estou insistindo nisso porque, assim, se fossem teologias ruins, aí mas não são. Há irmãos sérios, de boa teologia, que entendem o seguinte, que para fins didáticos, para o ensino de crianças, por exemplo,
a figura de um homem, ela seria didaticamente importante para a criança, né? A posição da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, até hoje é esta. É de que para fins didáticos. Só que há uma recomendação, e eu até participei disso na época, porque a gente até participou de uma discussão em torno disso. Há uma recomendação para a nossa editora, a Cultura Cristã, para que as revistas, os materiais para crianças evitem fazer o rosto, a face de um homem. Então, eu me lembro bem que a professora Márcia Barbucci, que é quem é responsável na editora pela fabricação do material de crianças, eu me lembro de uma conversa, eu estava com eles, inclusive, na hora, do reverendo Cláudio, que é o editor, dizer o seguinte, falou, olha, vamos fazer contornos. Então, assim, pegar um recorte lateral ou de costas, de maneira que não desenhe a face, né? Para que a criança não tenha a ideia de que aquele é Jesus. Por exemplo, a criança olhar para um desenho e dizer, olá, Jesus, entendeu? Então, para se evitar essa questão. Então, assim, há quem pense que, para fins didáticos, seria possível fazer esse tipo de desenho, entende? Eu penso que é possível você ensinar crianças sem a necessidade de ter esses desenhos. Por exemplo, fazendo esse tipo de... Eu acho que, por exemplo, se você faz um contorno, algo assim que não evidencia a face, por exemplo, não acho que seja pecado, entende? Eu pergunto porque tem uma série, não sei se os irmãos conhecem, que se chama The Chosen. Ela conta a história. Então, sim. E é o intuito todo, né? Pois é, recentemente eu até participei de uma discussão em que um grupo de pastores até ficaram chateados porque um outro pastor, né, teria indicado essa série. E aí eles disseram, olha, não dá para indicar porque quebra o mandamento e tal. Então é o que eu estou te falando, assim, não é um consenso, entende? Não é um consenso. Assim, eu estou expressando a minha visão, minha opinião. Eu preciso dar a minha visão, né? Eu preciso me posicionar. Os irmãos podem ficar tranquilos que eu nunca ficarei em cima do muro. Eu sempre daria a minha opinião, né? E eu estou fazendo isso. Eu acho que não se deve desenhar, não se deve fazer, devemos evitar. Eu, por exemplo, já assisti séries, já assisti filmes, né? A Paixão de Cristo, por exemplo, do Gibson, eu assisti, até participei de debates sobre isso. Então, assim, a gente peca fazendo essas coisas, eu acho que é possível a gente pecar fazendo essas coisas. Então, eu acho que a gente deve evitar, sabe? Agora, não quer dizer, eu acho que a gente também não pode ser assim, legalista, no sentido, por exemplo, aí eu tenho uma revistinha da escola dominical, e aí abri lá e teve um desenho de Jesus, aí eu pequei, vou ter que... Eu não penso que também é assim, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser explicado para que as crianças, principalmente, para nós talvez seja mais fácil, né? Mas para as crianças, principalmente, assim, o que deve ficar claro para elas é o seguinte, olha, aqui é um homem, mas esse homem aqui não é como era Jesus. Jesus não tinha esse rostinho aqui. Esse rostinho é só uma maneira de representar um homem. Tá certo? Então, para que ela saiba que Jesus não é aquela fotinha lá, não é aquele que está na Igreja Católica, não é aquele que está nas camisas das pessoas, entendeu? Então, esse é o cuidado que eu penso que a gente precisa ter, para não criar essa idolatria da imagem, entendeu? Então, esse eu acho que a gente precisa ter cuidado. E se for o caso de assistir uma série, por exemplo, para conhecer, até mesmo para ter uma leitura, vamos dizer, crítica, né? Porque eu acho que é importante a gente ter uma leitura crítica, também não acho que seja pecado, por exemplo, você assistir a série para fazer uma leitura crítica, inclusive para aconselhar pessoas, né? Olha, deve assistir, não deve assistir, isso está certo, isso está errado. Entendeu? Eu acho que para fins assim, de estudos, de análise, não acho que você estaria pecando contra o Senhor. Você entendeu? Então, eu acho que é um nível assim daquilo que Paulo fala, né? De você ter o limite entre o pecar e o não pecar. Uma questão de consciência, entende? Exato. Eu acho que isso tem a ver um pouco com isso. Não é uma resposta fácil, eu sei, não é uma pergunta simples, né? Mas essa é a minha opinião.
como eu te disse, há irmãos que pensam diferente de mim. E eu respeito os irmãos que pensam, né? Não vou brigar com eles por causa disso, mas eu optei por esta linha, né, de entendimento. Ok? Bom, meus irmãos, vamos então ler aqui. Nós abrimos João 14, não foi isso? Isso, João 14, o versículo 20. Nós vamos encerrar aqui com esse texto, para não esticar muito também o nosso tempo, né? João 14, 20. Vamos lá? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer, por que esse versículo é importante? Porque, naturalmente, Jesus está falando aqui no sentido espiritual, né? Porque Jesus não pode estar em nós corporalmente falando. Ele não está no Pai corporalmente falando. Ele está no Pai e em nós espiritualmente falando, né? Então, isso mostra também essa qualidade do nosso Deus como Espírito. Então, para fechar, meus irmãos, esse primeiro atributo, né? Nós resumimos dizendo o seguinte: o nosso Deus, ele não pode ser visto, contido, desenhado, limitado, não é? Ele não pode ser percebido. Então, por exemplo, não tem como você dar um passo e se esbarrar em Deus, não é? Porque ele é Espírito, ele preenche todas as coisas, é a onipresença, que, aliás, a gente vai ver também depois, né? Então, o fato de Deus ser Espírito, aí eu volto lá no primeiro texto que a gente leu, João 4, 24. O que Jesus disse para a mulher? Deus é Espírito e importa o quê? Que os seus adoradores o adorem como? Em Espírito. Olha só que importante isto. Porque o que significa isso? Significa que a nossa adoração a Deus, ela nunca pode estar associada a coisas materiais, a objetos. Por isso que nós, reformados, não temos nada de objeto. Nós não entramos, por exemplo, na igreja segurando uma cruz, não é? Os presbíteros entram no dia da ceia carregando uma cruz, por exemplo, não é? Nós não adoramos com coisas físicas, nós adoramos espiritualmente. Nós não precisamos ver para adorar, esse é o ponto. Então, por isso que a igreja protestante, a igreja reformada, ela não tem nada além daquilo que é necessário, que é o púlpito, onde a palavra é exposta, a mesa, né? Que está aqui, vocês estão vendo a mesa, né? Fala, gente, que está vendo a mesa. A mesa não é espírito, não. Tem uma mesa aqui, né, que a gente põe. A mesa e a água do batismo, né, que algumas igrejas usam, inclusive, uma coluna batismal, né, uma pedra batismal com uma bacia. Por quê? Porque é os únicos símbolos que nós temos, que é a palavra pregada, a centralidade da palavra, a palavra de Deus, que é física, né, material, o pão e o vinho, que são materiais, e a água, que é visível, né, que é algo palpável. Fora isso, todo o resto é espírito, todo o resto. Então, nós não precisamos ter nada, amuleto, sal grosso, né? Que mais? Toalhinha, sei lá, né? Não precisa de nada disso, porque todas essas coisas seriam idolatria, são idolatria, né? Na verdade, porque elas estariam representando aquilo que Cristo já superou nele, né? Então é isso, meus irmãos. Nós vamos voltar, né, com a graça de Deus, a esse ponto também, porque quando nós falarmos sobre outros atributos, como, por exemplo, a onipresença, a infinitude, né, nós também sempre voltaremos neste aspecto, né, da espiritualidade do nosso Deus e Pai. Alguma consideração, meus irmãos?